aqui no léxico do Platão, né? Tem o Aristóteles também, que é muito útil para a procura de termos. O Popper, que vai comentar também aí do Parmênides. Outros léxicos. Esse é um texto clássico do Parmênides, esse de Kenitzer. Todos os textos que eu vi citam ele. Ele é uma das grandes referências. Sabe? É bom que a gente acaba fazendo um estudo bibliográfico, sabendo quem está falando do quê. E o Mitot, que vai ter esse texto exclusivamente, é um livrinho falando só sobre a questão do Parmênides, interpretado sob essa ótica da incomensurabilidade. Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês e a atenção de vocês. Espero que esse tempo tenha sido muito bem gasto para mim. É sempre ótimo poder falar dessa pesquisa, ter oportunidade para falar das coisas que eu gosto. E estou aí aberto sempre a dúvidas, sugestões, o que puder me ajudar a levar adiante essa pesquisa aí, que é uma pesquisa para a vida toda. Vocês percebem, a hora não é muito. A da aula é complicado. Então, agradecer de novo, Gustavo. Fazer uma sessão de perguntas, também só para quem você já deve ter descoberto, mas temos aí um salgadinho ali, uma água, um suquinho, pode, né? Eu posso começar só com uma sugestão, que se você falou no finalzinho, tem um livro do Francisco Sá, que é um português, cujo agora o título me foge, acho que é Logos em Aristóteles, que tem um trecho grande discutindo a relação entre o início da linguagem matemática e o início da política na arte. Como as duas coisas surgem ao mesmo tempo e se independem. O uso da palavra em público, a necessidade de se fazer demonstrações em público na água, de articular, né, e o início da matemática são duas coisas que estão correndo paralelas na Grécia. Então depois eu deixo essa. É um livro difícil de achar. Assim, em última instância, eu teria que trazer o meu para vocês, dar um jeito de. É João Francisco Sá. Vamos abrir. Vamos abrir para rodada de pergunta, mas eu queria dar privilégio para quem está vindo pela primeira vez aqui. Bom critério. Então, quem quer pergunta? O Bruno, de uma certa maneira, é frequentador aqui, mas é a primeira vez que vem. Porque o Bruno é um especialista em Parmênides, né? Sim. Se não tiver pergunta, eu vou fazer. Posso pegar, depois eu devolvo para você. Alô? Então, senão vai dar microfonia. Então, Fernando, você tinha uma pergunta? Tinha. Então vamos lá, inaugura. A regra não era primeiro os alunos, assim, tinha uma regra que era assim, sim. Vocês querem fazer pergunta ou não? O aluno tem preferência. Os alunos e os que não frequentaram aqui. Eles estão com vergonha, você começa. Pois é. Não, mas daí a gente vai se empolgar, e daí eles ficam com medo de não entrar no fio da meada, entendeu? Então eu vou insistir para vocês fazerem uma pergunta qualquer com os alunos aqui. Quem é aluno? Eu sei que vocês quatro são. Sim? Bom, então eu vou fazer a minha pergunta. Então. Gustavo, muito obrigado pela sua exposição, acho o projeto muito interessante. Vejo que você está pesquisando isso há muito tempo, de uma forma muito consequente, parece, né? Eu sou professor de língua e literatura grega na Unifesp. Conheci o Irineu Bicudo quando a gente tinha aulas lá com o Muracho também. E tive presente na audição que ele fez para o Muracho, quando o Muracho fez o doutorado dele. Então conheço o trabalho dele, conheço o trabalho do Muracho também. E eu acho assim muito legal ver que você continua essa linha daí, né? Mas sou professor de literatura grega, mas também fiz pós-graduação em filosofia antiga, principalmente Aristóteles. Só para você, só para a gente ter uma interlocução mais próxima. E
achei muito interessante o trabalho, mas eu queria voltar lá na diferença entre apodeixis e tecnério. E eu queria só que você fez toda aquela sua pesquisa filológica a respeito dos termos, não é isso? Está bem no começo, né? Então ele usa os dois, né? Isso. Onde ele usa cada um dos dois. Isso, crescer prova, praticar com os argumentos, os próprios, essa tradução é de quem? É da Maura? É. Essa tradução é da Maura, né? Com base na etimologia que você trouxe e com base nos usos precedentes que você tinha na língua grega, como é que você encara a tradução dela? Quer dizer, você acha que tradução tecnério por prova realmente recupera o significado antigo? Você acha que tem que recuperar o significado antigo? Você acha que você sugeriria uma outra tradução para tecnéria e para apodeixis ou não? Minha pergunta é isso. Muito obrigado pela questão, né? Bom, a questão do português traduzir duas palavras diferentes por uma mesma português, eu acredito que isso, de certa maneira, empobrece, porque homogeneiza as duas. Que alguém que não está prestando muita atenção no grego, ele lê provas e tudo bem. Bom, aí para o matemático, a demonstração já pisca, né, o alerta ali, opa, pera lá, vamos ver o que ele está falando. Então, eu acredito que, lógico, quando a gente valoriza a língua, a gente prefere que tente, que é o que eu aprendi com o Irineu, né, que o princípio de tradução dele, e o interessante é ver que depois, né, que eu tive a oportunidade de fazer doutorado sanduíche, fui pesquisar para fora e tal, e percebi o Giovanni Reale, que era um dos grandes filósofos na Itália, usava os princípios, no livro dele de Platão, onde ele vai falar os princípios que ele usava na tradução, são esses mesmos do Irineu, né, quer dizer, de tentar sempre quando possível manter ali o mais próximo, mais perto do grego que se puder. E eu, obviamente, fui criado nessa escola. Né? Eu acredito que poderia colocar evidência nesse trecho, se eu tivesse que escolher, quando ele fala da filosofia, das ideias, demonstração. Porque aí são termos bem diferentes. Né? Uma demonstração, porque aí acho que já é leitura enviesada de matemático. Né? Eu falei, acha a demonstração e já toma cuidado. Eu não sei se até devolvo um pouco a pergunta, se os seus leitores, se o pessoal que estuda literatura, se quando passa essas palavras, por exemplo, assim, vários termos traduzidos como demonstração e de repente não chama essa atenção. Não sei se... Sim, é interessante você ter tecnério por evidência, não é isso? Agora, Posso meter rapidamente? Existe uma diferença ontológica entre a apodeixis e o tecnério, porque talvez o tecnério se refira ao plano do mundo sensível e a apodeixis ao plano do mundo propriamente intelectivo. Não sei se é possível. Rapidinho assim, pega. Naquele dicionário etimológico que um dos léxicos de Platão que eu citei, ele vai falar que Platão usa os dois, né? Então, no Platão as coisas são um pouco misturadas aí, né? Eu falei, tentei olhar para essa tradição e ver que parece que podem ser algo bem nessa linha mesmo. Mas aí já teria que olhar com mais cuidado, quer dizer, exige um aprofundamento para dizer que de fato se referem a coisas mesmo distintas. Mas pelo menos o Hipócrates ele vai usar tecnério, né? Nesse sentido, olha, eu estou mostrando que isso vai curar tal enfermidade, e isso é a prova de que estou observando tal coisa, foram observadas tais mudanças devido ao tratamento, e isso é a prova de que está tendo efeito. Se não me engano, Fernand, nas origens do pensamento grego, ele trabalha a noção de tecnério no plano jurídico.
Quer dizer, o desenvolvimento do sistema jurídico na Grécia exigia a prova pública e evidências. E ele tenta também ver nesse elemento histórico-cultural, né, algo importante para o desenvolvimento do pensamento filosófico. Só que você falou, quer ver, me veio na cabeça agora, um dos autores, aqueles que eu estudei, olha aqui, essa que está no livro lá sobre literatura, ela vai falar que o Tucídides, então, ele usa o Tecmério como uma aliança jurídica, nessa questão de que tem essa, das leis mesmo dos gregos, que eram comum para eles, e que o Tecmério está envolvida nisso. Bom, inclusive, na retórica de Aristóteles, o Tecmério é uma das provas que são estudadas ali como provas jurídicas mesmo, né? Tem essa, agora, voltando à nossa questão, né? Quer dizer, veja, quando você traduz a Podex para demonstração, né, e lá implícita lá a luzinha no cérebro do matemático, ele está falando de alguma coisa que eu conheço, não é isso? Demonstração para Podexis. Eu conheço gente que acha que a Podexis, mesmo num tratado que é eminentemente lógico, como os analíticos de Aristóteles, não é isso? Faz parte dos tratados aristotélicos, né? Não gosta de demonstração para Podexis, né? E a Podexis também tem um uso retórico que é digamos assim, a mostração ostensiva, digamos assim, né? É uma Podexis com esse apor não no sentido de uma interpretação a partir de, mas de uma demonstração completamente clarificada, né? Completamente extensa, né? Exaustiva, né? Oi? Exaustiva. Isso, exaustiva, obrigado, né? E daí, se a gente tivesse essas dificuldades em mente, não é isso? Tanto na tradução de Tecmério quanto na tradução de Podexis, e levarmos em conta que dentro do conceito filosófico, não é isso? Onde o significado das palavras é justamente muito sensível a essas nuances de significado, será que, e aqui é uma pergunta que, assim, a pergunta que eu quero fazer, será que a pesquisa filológica, eu digo assim, a sua intenção na pesquisa filológica é exaurir esse significado e terminar ele de maneira por todas, de maneira completamente clara, ou é ver quais são essas ressonâncias possíveis dentro do contexto filosófico? Porque às vezes eu acho que o sonho do etimologista que a própria etimologia de etimologia seja bem verdadeira, né? Porque o etimos é aquilo que é verdadeiro, não é isso? E aquele que vai fazer uma pesquisa etimológica, eu digo assim, ele está justamente procurando a verdade da palavra, digamos assim, e não é bem assim, não é? Quer dizer, a palavra ela pode se esclarecer através da pesquisa etimológica, mas ela ganha uma ressonância específica no determinado texto, especialmente no texto filosófico. Como é que você lida com esse problema? Claramente, você deu duas opções, a segunda. Quer dizer, não é exaurir, porque, como eu falei, eu fui trabalhar com filósofos e platônicos e aristotélicos, e posso garantir que eu já estou convencido de que é impossível. Estou convencido de que é impossível exaurir isso, chegar numa. Essa significa precisamente uma coisa, essa significa outra. Por isso que eu falo, né, dessa dificuldade, porque existe ali um campo de sinônimos ali que é muito extenso, e as palavras têm significados muito parecidos e que não dá para fazer essa separação, não dá para deixar, digamos assim, conjuntos disjuntos, que não tem intersecção comum. Eu, hoje, vejo assim, a questão que me guia, no fundo, é a seguinte: Platão não coloca a filosofia dos outros no mesmo plano, no mesmo patamar que a sua, quando ele está falando. Parece que fica claro que a filosofia que ele mostra como alternativa seria melhor. Então, de alguma forma, como exatamente ele faz lá com o Tequeto, também, né? Ele vai tentar mostrar que a dialética, a filosofia é melhor, que a matemática, inclusive. Mas é que assim, ele faz alguma diferenciação. E aí a pergunta é, bom, onde é que está essa diferenciação?
quando se trata de um estudo desse jeito homogêneo, é uma coisa que talvez se perde, né? Tem que dar esse destaque para algum lugar. Claro, também sou convencido de que ele não está usando o termo matematicamente, né? A ideia aqui talvez seja mostrar que, olha, ele usa pelo menos uma coisa assim, que eu me agarro. Ele usa um para se referir a quando ele está para dizer não, e outro quando ele fala das ideias. Então, se existe esse referencial, e tem, nessa parte que ele fala da ideia, aparece o Talmos está usando também, quer dizer, se tem esse efeito, se isso, como eu falei, tem um sabor especial nessa parte filosófica, isso parece que ele está, é por esse caminho que eu acho que Platão está diferenciando sutilmente cada coisa e o que tem mais valor. E aí é que eu falo, né? Essa questão ela é aberta. Bom, se admitirmos esses pressupostos, né? Tomando isso que eu falei como base, como hipótese, então essa diferenciação pode estar nessas acepções de cada uma das palavras. Mas essa questão de chegar nisso, eu já posso garantir que eu estou convencido que assim, eu não tento, é tentar enriquecer, nunca limitar. Obrigado, professor. Obrigada. Eu tenho uma pergunta prática. Eu gostaria de entender melhor qual que é o papel da figura nos elementos de Euclides. Então, se puder passar alguma referência, indicar alguma coisa. Depois, se você quiser me escrever, mandar um e-mail, é esse Giuseppe Cambiano. Só que assim, aí vai estar em italiano. E não tem tradução para o português ainda. Mas ele fala no tratado, ele vai falar isso que o livro descrevia aquela estátua. Tá, pessoal, obrigado. Então ele escrevia, para reproduzir estátuas em proporção, tome esse modelo. Então as duas coisas vinham juntas. E depois isso acaba passando para a matemática. Quer dizer, o livro, primeiro, não era uma coisa para todos. O livro era para uma pessoa, para quem conhece, para um estudioso. Para depois ele não precisar ficar perguntando toda hora para o mestre. Então ele vai falar que isso acabou passando um pouco para a matemática, porque as figuras, elas têm um papel primordial nos elementos de Euclides, né? Como eu falei, pegando essa linha de raciocínio, eles, como a gente falou, aritmo geométrico que os pitagóricos faziam, né, de representar números por figuras e tal, desenhar quadrados, triangulares, e que só o texto dos elementos não basta para a demonstração. Essa é uma das críticas que o David Hilbert vai fazer, né? A gente quer um texto que só o texto, por isso que a matemática euclidiana não podemos chamar ela de formal, né? Chamar ela de semi-formal, quase formal, enfim. Ela aponta para um formalismo, é um esforço de formalismo, mas não é completo. E aí esse Giuseppe Cambiano é que argumenta nesse sentido, de que não basta só o texto e não basta só a figura. Porque Euclides não está dizendo para você operar qualquer figura, ele está dizendo para você olhar para aquela figura. Então, aquela configuração, né? Então é por isso que ele entra como quem estuda nos elementos do Euclides, imperativo, faça tal coisa, tome, quer dizer, relativo àquilo que está aqui e já está feito. E já está pronto. E, inclusive, a prova é também, a prova, digamos, o termo grande prova significa isso, figura mais texto. Nunca só um dos dois. Completo. Obrigada. Gustavo, obrigado pela essa exposição, que é muito interessante para a gente de filosofia, né? Como você começou dizendo, muitos filósofos chegam a dizer que a segunda parte do Parmênides seria um mero jogo de palavras, e quando um matemático, né, se debruça sobre o texto, ele reconhece ali coisas bastante importantes, né, que é o princípio da indução, coisas que muitas vezes a gente perde, né? Então achei isso bastante interessante e, bom, então, só para fazer alguns comentários antes da minha pergunta mesmo, que eu queria que você desenvolvesse. Bom, com relação ao vocabulário, ainda tem no Parmênides Poema o vocabulário de sêmata, né? Sim. Que aí talvez entrasse aí nesse conjunto de palavras-chave importantes a cada época histórica e como isso vem sendo absorvido. Se tiver um comentário sobre esse tema também você vai ouvir. Sim. Sobre a dita escola eleática, acho que a tendência mais recente é dizer que isso é uma reconstrução platônica, não é isso?
Quer dizer, não temos indício de uma escola eleática, Sim. né, realmente histórica e que formaria discípulos, etc. Né? Sei que alguns autores, eu conheço ali o Sabo, acho que pronuncia assim. Ah, sim. Mas Ele é, acho que era húngaro, né? Um especialista em húngaro aqui, o Henrique. Acho que ele faleceu recentemente, não é isso? E eu sei que tem uma visão quase oposta dele, que é do Schmitt, né? Que ele fala, né? Ele pensa o contrário. O Sabo deu uma origem comum na escola eleática. O Leonides, Isso. Ah, sim. E ele, pelo que eu entendo, ele pensa o contrário. Na verdade, o eleatismo é que está copiando alguma coisa matemática, o eleatismo, por exemplo, Parmênides e outros, né? Copiando alguma coisa da técnica matemática que seria externa, né? Esse desenvolvimento filosófico. Então, acho que isso não sei como você se posiciona nesse debate, né? Mas, finalmente, o que eu fiquei realmente muito interessado é nessa sua distinção entre você falou em dois métodos de demonstração ou dois registros de demonstração que estariam talvez marcados também pelo vocabulário aí da Prodeixis de Tecmédio, né? E eu gostaria de ouvir um pouco mais, porque eu vi um slide que falava uma distinção de modalidade epistemológica e ontológica e queria saber se você aprofundar um pouco mais essa ideia e se você vê isso operando no próprio diálogo Parmênides. Isso me interessou bastante. Sim, bom, deixa eu ver se eu consigo lembrar em tudo. Essa questão do eleatismo realmente nas introduções, nos textos de apoio, que realmente é uma questão difícil. Mas até o que você colocou agora, eu não havia me atentado que assim, quando eu pensava nos eleatas, pensava em eles influenciando a matemática. Eu não tinha pensado nessa outra via, né? Talvez a matemática tivesse influenciado eles. Isso é interessante, essa questão, para mim, assim, Então, o Schmitt vai nessa linha, que seria mais, no caso, o contrário, sim, Sabo, né? E alguns ainda, eu não sou totalmente convencido, mas alguns têm uma posição muito diferente, como o Lloyd, né? Que vai tentar dizer que há uma certa independência do desenvolvimento dessas técnicas de demonstração, inclusive matemáticas, um pouco tentando mostrar que são um pouco independentes da evolução política. Embora eu não sei se me convenço tanto dessa tese do Lloyd, né? Mas enfim, é um debate aberto, sem dúvida. Né? Sim. Bom, essa questão que eu tentei interpretar, e agora esse é um passo que eu vou tentar olhar, né? Sim, partindo desse pressuposto, né, que existem duas posições, vamos partir assim, dois mundos, né, pensando na linha dividida lá. E que existe um mundo sensível, primeiro inteligível, depois ele vai dividir cada um deles em dois de novo, na mesma proporção, como está lá na República. E que primeiro tem as sombras, depois os objetos, e aí a matemática seria o primeiro estágio dos inteligíveis ali, porque é uma ciência, digamos, inferior à dialética, porque ela é hipotética, então ela tem que se valer de hipóteses, e a dialética estaria assim. Ele critica a matemática pela linguagem, né, que nós professores usamos sempre, que nós falamos de uma coisa, mas estamos pensando em outra, né, que é desenho um objeto na luz, um círculo. Pessoal, isso aqui é o círculo, figura que tem os pontos equidistantes do centro. Bom, se eu pegar um instrumento de alta precisão, eu vou ver que esses pontos têm diferença, né? Os pontos não são exatamente equidistantes. Ou, esse aqui é o ângulo reto, né? Pegamos aqui. Esse aqui é o ângulo reto. E se não, se pegar um esquadro, um instrumento, vai ver que não, né? A soma desses ângulos que eu coloquei aqui, quem disse que tem que ser, né, exatamente dois retos? Ou, né, platonicamente, né? Isso é um círculo, né? Ou seja, é óbvio que não é, mas quando eu digo que é e dou a definição, o aluno imediatamente se convence que aquilo é. Então tem um processo aí de pensamento que é muito interessante, né? Os matemáticos às vezes eu tenho um poderoso, então isso daqui faz isso, mas eu não estou fazendo nessa figura, eu estou fazendo na figura ideal. Platão critica essa linguagem. Né? Então uma das coisas que eu estou vendo é que, como, né, mostrei, essa distinção de ontológica e de sentidos que aprendem isso, que um é a visão, o tato, o paladar, e outro é a intelecção. Então, quer dizer, quando a gente fala em demonstrar verdades, também tem que tomar cuidado em dois âmbitos, né? Cada âmbito como se tivesse a sua demonstração. E aí seria onde Zenão, onde talvez faria crítica, né? Zenão falha,
que a demonstração dele, conforme, lógico, partindo do pressuposto que essa exposição é ática segundo Platão. Então, bom, de que ela tem esse vínculo com o sensível que parte de situações concretas e que obviamente vão levar a absurdos. Por isso, né, tem que ser, não pode existir movimento, não pode existir multiplicidade, etc. e tal. Mas aí, agora, respondendo, o ponto que eu estou olhando agora é o seguinte: se quando ele fala então de demonstrações em dois âmbitos ontológicos, né, e uma questão muito boa para a gente estudar por essa metáfora da linha, que se ela nos diz que são âmbitos diferentes, bom, Platão complica a nossa vida dizendo que isso é representado por uma linha, um objeto contínuo, ou seja, existiria uma continuidade psicológica para passar de um estágio a outro. Esse é um dos grandes temas aí para discutir. Mas o que eu estou tentando fazer é o seguinte: a partir do que ele fala das ideias e começa a discutir o Parmênides e o Aristóteles, se quando ele faz uso da matemática nesses casos, é porque ele está se referindo a algo inteligível. Então, quer dizer, ele usa os exemplos para reforçar o valor da filosofia dele. A matemática está servindo a dialética platônica aqui, por meio dos exemplos. Fala, olha, mas nos números é assim. Então, se pode ser provado nos números assim, então é porque esses argumentos eles têm um outro valor a ser considerado. Talvez, acho que era mais ou menos isso que Você vê o uso de uma técnica semelhante à da matemática, mas tentando elaborar algo que diz respeito às formas. Essa sim, usando a matemática como referencial. As técnicas de demonstração matemáticas. E os próprios argumentos, né? O tratamento que se dá aos objetos matemáticos, o rigor, as verdades que a matemática chega, né? Como exemplo, a matemática é um método de ter verdades para a Grécia. Então, a filosofia, a princípio, não tem nada com isso, mas Platão então se utiliza disso para estabelecer, olha, digamos assim, puxa a sardinha para o seu lado para mostrar que o seu método está associado àquilo, então, um valor agregado, poderíamos dizer. Professor, eu queria agradecer também, muito instigante toda a sua exposição. Ela me fez lembrar de um topos da história da ciência, que é aquela da inovação vinda das pessoas que não são da área, porque elas têm mais abertura, elas têm mais ousadia. E eu acho que você relaciona áreas muito interessantes, né? E coisa rara. A gente tem de pegar uma linha muito alta, né? Uma linha interpretativa, vou ficar por causa da microfonia. A gente tem que pegar uma linha interpretativa e repetida, né, sobre a força da autoridade. E você, sem deixar de buscar o máximo de rigor, você relaciona tópicos muito diferentes, inclusive trazendo a história da medicina, que acho que no Brasil pouca gente fez. Talvez o Porchat na USP tenha buscado essa enorme influência da medicina nas várias ciências e na filosofia. Então, enfim, só externando, é um prazer em te ouvir e aprender com você. De tudo que você falou, o que eu achei, digamos, eu poderia fazer várias perguntas, mas uma me tocou em particular, eu quero saber a sua opinião mais profundamente. O trecho que você destacou, se não me engano, Parmênides, confesso que agora estou na dúvida se foi do Parmênides ou da República, mas eu acho que foi do Parmênides. A respeito não, acho que é na própria exposição da linha da República. Qual seria a diferença da dialética em relação à matemática? Seria o fato de que a dialética, ela considera também o não ser da hipótese, né? Como, de uma maneira mais solta mesmo, como você... Isso. Bom, vamos pensar assim, em termos também soltos, esmiuçamento do ser. Você pega e fala tudo, o máximo possível que tem a dizer a respeito de uma coisa. Então vamos pensar assim, matemática, como ela faz para chegar às suas verdades. Então, bom, isso é tudo coisas que deram das minhas leituras, né? Então, concepções que eu penso a respeito disso. Então, matemática, aqui de um lado, né?
Bom, você tem então um conjunto de hipóteses. E aí você vai construir um saber novo. Então você pega essas hipóteses e articula por meio de regras de inferência e vai obter resultados a partir dela. Então aqui é algo que eu concluí a respeito das hipóteses, e algo que eu concluí, e algo que eu concluí. Opa, cheguei à parte final, demonstrei, né? Então pronto, cheguei a ver como os matemáticos fazem lá, né? Bom, agora da filosofia, que é o que acontece no Parmênides, esse exercício que eu acredito que é rico. Então temos algo aqui. Então temos dois caminhos, é e não é. Já fez essa bifurcação. Se for, eu vou extrair tais consequências, que de novo, é ou não é. Do lado, então, primeiro eu vou seguir o que eles fazem mais ou menos no Parmênides. Sigo sempre o caminho do é. E o que também traz para cada caso específico do que eu estou afirmando. Não é. Depois de acabado todo esse caminho chegado ao fim que eles fazem na discussão, o Parmênides diz para o jovem: vamos voltar agora e rever todas as nossas hipóteses, supondo que não seja. Ou seja, começa de novo o caminho aqui. Não é. E é, para aquilo que supôs, não, né? Se não for tal coisa, tal consequência. Mas se essa consequência se acontecer ou não acontecer. Então está vendo que é um caminho muito mais amplo, né? Ampliado. E isso aqui no Parmênides da República, ele vai falar que precisamente a dialética é a ciência que leva o ser humano a achar, vamos dizer assim, o princípio não hipotético. Esse parece ser, né, o cálice sagrado do platonismo, vamos dizer, né? É o que se tem buscado. Ele nunca fala disso, ele evita falar. Na carta 7 ele vai dizer que nunca falou disso e que não vai falar porque isso depende disso que nós estamos fazendo agora, né? Dessa atividade de conversar e de que o diálogo é algo que se ajusta a cada passo que se dá e que tem essa interlocução, não pode ser escrito. Mas enfim, eu acredito nesse sentido aqui, de que é como se os gregos, né, têm essa cultura falante. E interessante, eu tenho lido algumas coisas quando falam de cultura oriental, que os orientais eles têm um culto muito maior, um respeito muito maior ao silêncio. Eles preferem, sempre quando possível, não falar. Se falar, falar o menos possível. E nossa cultura ocidental é diferente, né? A gente vê que é uma cultura da fala, é uma cultura que se impôs pela fala. E que, sobre todas as coisas que nós tratamos, quanto mais se fala, seja ou não, sendo isso verdade ou não, sendo consequência ou não, no final das contas, nós temos mais coisa a dizer, nós sabemos mais sobre aquilo. E a matemática é uma linha reta, né? Ela é muito, digamos assim, certinha, ela está presa a regras lógicas, só pode falar que não é na demonstração por absurdo, mas para isso, veja, tem que seguir um caminho. Supõe que se não seja tal coisa, explora, opa, não é, então a hipótese não pode ser verdadeira, mas também é uma via muito, digamos, simples em comparação com o que isso faz, né? É lógico que ele não vai chamar de dialética, mas o que é feito no Parmênides de Platão, e que eu acho que depois, na fase final, ele vai falar da diálisis ali, da divisão, que na matemática tem alguma coisa que é parecido, que é o diorismos, que é o que Proclus classifica as demonstrações euclidianas, não tem tanto, né? Eu acho que isso, essa bagunça, acho que ajuda a responder. Muito obrigado. Obrigado, professor Gustavo, pela palestra. É realmente inspiradora, né, de ver todas essas partes se cruzando. Eu tenho uma pergunta simples, antes eu queria fazer dois breves comentários, mas você falou dessa parte dos diagramas, né? Hoje em dia tem se falado em diagramas para falar das imagens, dos textos. É a própria palavra em grego, né? Diagrama. Isso, né? E acho que tem muita gente estudando isso atualmente, a gente pode trocar referências. Tem um pessoal que se chama filosofia da prática matemática. É um pouco os filósofos analíticos que começaram a estudar como que o matemático trabalha de fato, e não só ficar imaginando o que é a matemática no seu escritório, né? Então tem muita gente fazendo trabalho contemporâneo sobre isso, e tem muita gente fazendo uma história das edições de Euclides, mostrando como esses diagramas foram inseridos e modificados ao longo da Idade Média, né? Então é muito complexo de ver o que estaria em Euclides ou não. E o outro comentário, eu adoro Pascal, né? Fiz doutorado sobre Pascal e tal, e só, além da indução, é fascinante que essa parte do triângulo aritmético retoma algo que seria pitagórico justamente dos números figurados, né? Porque depois ele também vai para coisa triangular, piramidal,
cruza também com isso. Né? E a pergunta que eu tenho, na verdade, não tem nada a ver com isso, é mais simples, mas eu achei fascinante isso que você falou, a reta vista de assim, né? É uma coisa só sobre assim. Pensando agora abstratamente, eu fico pensando se a gente não gostaria de compor uma definição da reta com as duas dimensões. Em que sentido? Isso me resolve uma coisa, a parte do estar entre, do intermediário, está aqui. Mas não resolve a continuidade. Se eu tiver uma série de pontos alinhados, mas não contínuos, aqui eu ainda represento como um ponto. Enquanto a representação horizontal, por assim dizer, né, quer dizer, perpendicular a um ponto de vista, ilustra a continuidade de alguma maneira, ainda que tenha um problema de não representar tão bem o estar entre. Né? Você acha que as duas poderiam se conjugar? Quer dizer, são duas perspectivas sobre a reta? Bom, se as duas se conjugam, assim, se completam de certa forma, sim. É o que eu vejo como a gente pode interpretar como uma dificuldade para os gregos, isso está lá nos elementos, é o que ele vai colocar como, acho que noção comum, para se prolongar na reta tanto quanto se queira. Quer dizer, mesmo para eles, não dá para eles talvez não afirmavam que isso é um objeto contínuo sempre, né? Nós modernos olhamos para isso e olhamos como algo sem fim, mas para um grego não, essa reta começa aqui e acaba aqui. Então assim, pode se estender até onde eu queira, mas talvez para os gregos dizer que a continuidade, né, ela é algo que eu continuo para sempre, aí a gente já pisa em um terreno um pouco arenoso, já fica um pouco pantanoso a coisa. Mas sim, né, como você falou, de fato, isso daqui representa uma coisa e que, se a gente olhar as próprias definições de reta moderna, descrevendo esse objeto, se nós pararmos assim, tentarmos fazer um exercício, poxa, como é que eu descreveria isso daqui de maneira precisa? É lógico, quem já leu alguma coisa vai pegar o que leu lá, vou usar a definição de fulano, de ciclano, mas tentar, né, o que os filósofos fazem, como é que eu defino esse objeto de maneira que, inequívoca, quando eu dou a definição dele para alguém e falo, represente o que diz isso, a pessoa vai lá e vai fazer isso. Essa é uma dificuldade enorme, eu vejo. E as duas, de fato, se complementam, mas cuidado, né, quando a gente fala que talvez isso seja uma coisa moderna. Pode ser que, bom, lógico que não é tão moderno, assim que os gregos falam, né, que a linha reta é o limite do sólido. Platão vai dizer isso lá no Meno. Ou seja, a reta é algo que serve para limitar outra coisa. Então, mesmo a questão de limitado, você vê que Euclides ele não fala nada entre uma coisa aqui, um problema aqui. Euclides, digamos assim, né, ou ele não trata, ou ele não resolveu tirar fora, mas enfim. A definição de Euclides não pressupõe que uma reta tem infinitos pontos. Você pode olhar nas definições que está escrito nos elementos. Né? Euclides sai fora, ou deliberadamente, ou para os gregos isso era, mas Euclides não considera essa coisa, uma reta tem, porque é representação, reta não tem dimensão, e a questão, mas tem infinitos pontos, vai cair em paradoxo, ele evita o paradoxo evitando isso. Não sei se ajudou. Sim, obrigado. Então, é bem simples também, eu só queria saber se você poderia, nessa questão da relação entre a cultura grega e a matemática, se você poderia falar um pouco mais, se é possível, falar um pouco mais sobre a relação da poesia e a concepção matemática grega. A poesia fica realmente difícil, né? O que eu tenho visto é assim, principalmente o Parmênides, né? Que tenta se ver uma epistemologia e é uma poesia. Por exemplo, aquela autora que eu coloquei, deixa eu ver, e deixa eu achar. Flávia Marcati, nesse texto dela vai falar que tem uma inovação da questão da poesia, que, por exemplo, o Parmênides teria feito um primeiro passo numa direção epistemológica, né, que é um poema, então, mas não tem nada a ver com o que Homero e os outros faziam, nossas narrativas, a forma de poema está ali, mas o conteúdo é epistemológico. Mas os discípulos dele, se eu não me engano, no Melisso, o texto do Melisso, já seria um outro formato. Quer dizer, a gente tem o que nós fazemos hoje, uma narrativa. Ele já tem um outro formato literário. Então já é um outro passo diferente. Quer dizer, o Parmênides está fazendo a transição, né, dessa oralidade, escrita, poesia e texto mesmo, né, diferente da poesia do que nós consideramos hoje. Né?
Platão, os diálogos, Aristóteles e tal. Mas aí os próprios discípulos do Parmênides dão a dica, né? A forma como eles vão colocar, eles pegam o conteúdo do Parmênides e tiram da forma poética. Então, quer dizer, parece que a ciência já dá um outro passo nessa questão da palavra, de como se manifestar, né? Como certas verdades precisavam ser manifestadas. Lógico, poesia também, né? Fazia parte da educação. Platão tinha todos aqueles poemas, todos aqueles... falar de poesia com Platão é complicado, tem que pegar um especialista que sabe bem disso, porque ele considera lá, ele vai falar que é uma arte imitativa e tal, em que ele vai falar dos valores da poesia, quando tem, quando não tem, mas para a linguagem que a ciência estava, digamos assim, emergindo, se constituindo naquela época, a poesia parece não servir, né? Precisava de uma outra maneira de representar. Retomando um pouquinho aquela discussão, quando você falou, né, das figuras matemáticas, elas não... A contraparte sensível delas nunca é uma execução exata, né? O círculo que você desenha no papel, na lousa, não é o mesmo, não sei. Só pedir um favor, quando a pessoa fala, se eu puder desligar, desculpa, é a nossa precariedade. Aí quando o senhor for responder, o senhor clica. Aí sai a microfonia? Não saiu, hein? Mas o microfone parmeniano, né? É ou não é? Sou um microfone quântico aqui. Mas enfim, então, voltando a esse aspecto, pode pensar que você está aqui, voltando ao aspecto que foi, acho que é caro a você pela sua exposição. Dá para falar sim? Então pode ser. Mas daí não grava. Acho que grava pior. Vamos pegar aquele microfone então. Não. A questão não é essa. Onde é que está a caixa Onde acústica? está a captação? Onde é que está a caixa acústica? Não, ele está aqui no microfone lá, mas esse aqui é melhor. A gente vai resolver o Parmênides antes de resolver o microfone. Provavelmente. Mas enfim, então, voltando nessa questão da relação entre a figura sensível, que eu posso perceber sensivelmente, e a figura tal como ela é descrita, ou seja, a figura noética, né? ou enfim, a figura como ela é pensada, ela é inteligida, e esse inteligido é a questão justamente que eu falei descrita, mas acho melhor ser inteligida inicialmente. Bom, isso nos leva a uma questão que parece cara na sua exposição, que é justamente a articulação nesse período platônico, um pouco anterior, de algo que praticamente logos, né? A articulação de um conceito muito complexo, que é o logos da filosofia grega, muito complexo, que vai ser determinante para a cultura ocidental, que quer dizer ao mesmo tempo palavra, quer dizer ao mesmo tempo razão, e que a razão tem um sentido matemático. Proporção, né? Proporção, a solubilidade que prevalece ainda na permanente do português. Razão, tipo ser racional, né? A ser racional também tem essa habilidade. Bom, isso é o seguinte, então quando a gente pensa nessa ambiguidade essencial do logos e como você está estudando aqui o conceito de logos, eu queria saber a sua opinião e fugir um pouco mais. Você diria que matemática é linguagem? Como você vê, porque a gente tende aqui um pouquinho a jogar, um pouco do seguinte, a matemática deveria ter uma contraparte intelectiva. Eu não estou mais no plano sensível, uma parte do inteligível. Mas a gente poderia depois, por outro lado, tentar jogar a matemática produto da linguagem, o que é feito contemporaneamente muito feito. O que você diria desse aspecto? Bom, acho que a questão da matemática, como você falou, noética, podemos pensar assim, talvez idealizando uma formalização completa da matemática. Né? Um movimento que tem sido feito, é o que eu falo para os alunos na aula, né? Que talvez no ensino, uma coisa que nós tenhamos perdido, essa questão do logos, né? Eu digo que nós somos, só uma brincadeira, claro, não estou desrespeitando nenhum momento histórico, nada. Mas é que nós somos muito influenciados pelo iluminismo e que às vezes iluminar demais nos torna cegos. No sentido de que tem-se um esforço na era moderna de desvencilhar cada vez mais a matemática. A álgebra abstrata trata de objetos às vezes geométricos, mas se evita na lousa, numa demonstração, o professor de matemática não coloca
figuras, ele vai lá e escreve um texto. Uma linguagem que é fechada para quem entende aqueles símbolos. Então, uma parte da linguagem. Quem sabe ler aquela língua, o alfabetizado naquilo, né? Como alguns autores da educação usam em paralelo, como se fosse uma questão da literacia, uma matemacia. É um termo traduzido que eu acho um pouco estranho, mas enfim. Quem sabe ler aquela linguagem, então está apto a penetrar naquele universo. Mas o que nós temos perdido, o que eu evito fazer, demonstração tem que desenhar. Eu brinco com meus alunos que minha aula é uma aula de desenho, você tem que rabiscar, tem que ó, isso daqui. Ou, por exemplo, vamos demonstrar uma propriedade, demonstrei, vamos ler junto. Agora vamos ver como é que isso funciona, né? Vamos ver a teoria na prática. E faz vários exemplos e escreve, quer dizer, a gente precisa, parece que é uma necessidade psicológica, por mais que a matemática tente, não, nós somos uma ciência noética, pura e abstrata, sempre. Que é o que os matemáticos parecem, né? Talvez hoje, com o perigo aqui de ser criticado, mas tudo bem, né? Viver perigosamente é muito melhor. Mas é que sim, né? E que, a meu ver, parece que os matemáticos têm essa tendência de sempre afastar, de sempre evitar. E por que isso? Sabe, os gregos já tinham essa coisa de que essa linguagem geométrica também é importante. A gente, né, nós vemos, como eu estava comentando, inclusive com o Henrique comentava vindo para cá, se diz que Tales teria sido o primeiro a demonstrar que o diâmetro divide o círculo em dois. Isso Euclides é uma proposição, uma definição, obrigado, uma definição. O círculo é uma definição. Como é que Tales teria demonstrado isso? Fazendo um círculo na areia, começam as questões da dificuldades, quando a gente analisou esse texto. Ele vai dizer, divide em seções desiguais. Primeiro, ele não disse se é uma linha vertical ou horizontal. Ele disse que é uma linha. Nós fazemos isso por conta da linguagem de Platão. De novo, ele diz, é uma dicotomia entre sombras, luz, noite, dia, então, vertical, como o mito da caverna. Divide em uma seção desigual. Tá, qual parte vai ser desigual? A das ideias ou a do mundo sensível? Platão não fala, nós escolhemos uma aqui. Depois divide as outras na mesma proporção. Então aqui vai ter a nossa divisão. O sensível e o inteligível. Pelo que ele descreve, a matemática está aqui. Exatamente por esse poder que ela tem de fazer atravessar, né? Essa linguagem que ela é errada, mas a gente usa isso sem se dar conta e funciona, né? Como a gente tem falado, a matemática ela faz a gente, nesse processo que, de novo, se ele representou como algo contínuo, psicologicamente, aqui, né, nós estamos vendo sombras, depois os objetos reais, as sombras, né, reflexos, os objetos reais, e aqui, mas quer dizer, ele não é um salto, não é algo descontínuo. Essa questão da linguagem que ele critica, ao mesmo tempo fala, mas como é que seria essa linguagem que o matemático usa? Ele fala, olha, aqui eu vou usar uma representação do círculo, cuja definição é um objeto que tem os pontos equidistantes do centro. Vocês conseguem, vamos usar um vocabulário bem básico, né, para os alunos. Vocês conseguem visualizar isso na cabeça de vocês, um objeto que tem pontos equidistantes? Consigo, professor, razoavelmente sim. Então tá, eu vou fazer uma operação nesse objeto aqui, mas pensa nesse, usa esse que está na sua cabeça. Quer dizer, pensa nisso. Vamos dizer assim, se isso acontece no nível de pensamento, você pode dizer que é uma linguagem, né? Eu acho que essa questão é importante. Não sei se eu respondi isso, se ajudou, se não. É que assim, como eu fui pelo menos assim, adestrado na prática matemática, quando você responde uma coisa, tem fim a resposta. E na filosofia não, né? Eu estou sempre me habituando que eu acabo de falar e falo, bom, e aí? Tá bom para você? Foi isso que você quis dizer, a questão de estabelecer esse vínculo. Mas você aproximou o dom noético da linguagem. Você colocou o sensível de um lado, colocou do outro o noético e a linguagem, né? O inteligível e a linguagem como sendo. Tá. Porque é uma questão também, é um problema. Né? Você tem lá a comparação com o pensamento ou discurso silencioso da alma. Né? Sim, claro.
Mas é isso. Uma conversa da alma consigo própria, né, que ele vai dizer lá, que acho que é um clássico do platonismo, né? O pensamento é uma conversa que é lembrado por vários filósofos ao longo da história. Tem mais? Fiquem à vontade, tá? Estou à disposição. Eu fiquei assim, muito interessado na questão quando você falou sobre o princípio do terceiro escolhido e o princípio não contradição. Isso, cadê aqui uma contradição? Isso, o princípio da não contradição, né? O que é não pode não ser, o que é não pode não ser, não é isso? E o princípio do terceiro excluído, você disse que a matemática moderna considera que são a mesma coisa, não é isso? Do ponto de vista da lógica, a gente costuma na matemática mostrar isso como tabela verdade. Então, monta a tabela verdade. Todos os valores no final são verdadeiros, é tautologia. As duas são tautologias, são equivalentes, são logicamente equivalentes. É a mesma coisa. E como é que você demonstrou isso de uma maneira que... de maneira a diferenciar o que a lógica moderna indiferencia? Essa literatura crítica, por exemplo, os críticos aí, né, os autores que vão falar, principalmente aquela Flávia Marcati que estuda os eratas, ela vai dizer que outros também, quer ver, quem é agora que fala isso? Eu acho que o próprio Popper, aqui no Mundo de Parmênides, ele vai falar que física, ele vai dizer que são duas coisas diferentes, filosoficamente elas não são assim gêmeas, né, como a gente faz parecer matemática, formalmente. Elas têm momentos distintos. E ele vai dar esse indício de que uma vai ser atribuída ao Parmênides no poema, que ele vai dizer apenas o que é, não pode não ser, ponto. Aí é o Zenão que vai dizer que entre as duas coisas não existe nada, tem que ser uma ou outra, é preciso escolher. Sabe? Aí eu comecei a procurar aqui nessa tradição, e o Popper vai falar disso, né? que começa a diferenciar isso e vai falar que são coisas distintas. Aqui. Foi com os filósofos que eu tenho aprendido, que eu falei, poxa, mas é diferente, né? Aí causa o estranhamento. Como assim, né? Diferente, mas... Não, do ponto de vista da filosofia, elas teriam vindo em momentos diferentes, mas aí também falta, né, o Popper fica devendo aí, ele dá mais informações. Eu me lembro exatamente, ele dá isso numa nota de rodapé. Ele vai falar aqui, ó, cuidado, porque na matemática a gente pode olhar do ponto de vista formal é a mesma coisa, mas filosoficamente não. E até a pergunta que é aproveitar o pessoal da filosofia aqui para perguntar isso, né? Obrigado pela pergunta aqui. Eu também tenho essa questão, né? Que aonde eu posso ver mais explicitamente que são coisas diversas? Não sei se era essa a sua pergunta. Sim, essa é uma pergunta, assim, na verdade, a pergunta tem um fundo, que é o seguinte, quer dizer, a gente lê a lógica aristotélica com os olhos da lógica moderna também, a gente tem essa dificuldade, né? Quer dizer, na lógica aristotélica, digamos assim, para falar muito grosseiramente, a negação da negação não seria afirmação, entendeu? E isso daí na lógica moderna a gente... Mas é uma questão para a qual não tenho resposta também, né? Quer dizer, quais são exatamente... Como é que a gente recupera isso, né? E olha isso sem as instruções da lógica moderna. Sim. Essa dificuldade. Essa foi também uma das grandes interrogações. Entendi. Acho que o vice quer concluir. Só se o professor for falar, eu queria passar. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Gente, mais perguntas? Não? Então, por favor, nosso Thiago vai encerrar a sessão solene. Agradecer várias vezes, realmente é um prazer, uma alegria tê-lo aqui, fez uma viagem interurbana para a gente. Agradecer muito o Centro Aleté, né, que não é Cristina, não conheço, mas fala, né, que cede espaço, que permite, que tem uma série de atividades extremamente interessantes que realmente também seu papel de fomentar o estudo da cultura helênica, né, com vários núcleos, enfim. Então, agradecer aqui ao Centro Aleté, o João Cortez e o Henrique Marins, que
Então, juntos tocamos aqui o núcleo de ciência e matemática, enfim. Então, muitíssimo obrigado.